2, 3 correntinhas. Estamos nessa posição. Agora, vou fazer ponto sobre ponto. Tinha 3 pontos altos, continuo aqui com 3 pontos altos. 1, 2, 3 correntinhas, venho entre aqui os pontos e faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, venho em cima aqui dos pontos altos e faço também ponto sobre ponto. 1, 2 e 3. Então, eu tô trabalhando aqui entre um desenho e outro desenho. Novamente, 1, 2, 3 correntinhas, venho aqui entre os pontos, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, e aqui eu faço também ponto sobre ponto. 1, 2 e 3. Entre os pontos, entre os desenhos, nós trabalhamos desse jeito. O desenho agora. 1, 2, 3, 4. 4 correntinhas, venho em cima do primeiro ponto alto duplo, um ponto baixo. Em cima do segundo ponto alto duplo, um ponto baixo. Em cima do terceiro ponto alto duplo, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4. E agora eu faço aqui ponto sobre ponto. 1, 2 e 3. Desta forma. Entre os desenhos, o desenho. Agora, eu vou trabalhar entre os desenhos, então, eu vou fazer o que eu fiz aqui, que são as 3 correntinhas, 1, 2, 3, vem entre os pontos um ponto baixo. Então, é desta forma agora que nós vamos trabalhar por toda esta carreira. Vamos lá, então. Cheguei no final da carreira, fiz as correntinhas, entro aqui na terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntinhas, e eu vou fazer aqui nestes 3 pontos, ponto sobre ponto. 2 e 3. Nós estamos aqui entre os desenhos. Vou fazer aquele mesmo sistema. 1, 2 correntinhas, faço um ponto alto aqui na mesma correntinha de base, no mesmo ponto de base do ponto anterior, uma laçada, venho no próximo ponto alto e faço também um ponto alto. Mesma coisa que a gente fez nessa carreira aqui, vai fazer aqui. 1, 2 correntinhas. Aqui no meio, os pontos sobre ponto. 1, 2 e 3. Ponto sobre ponto. Desse jeito. Aqui, a mesma coisa daqui. 1, 2, venho para o mesmo ponto, um ponto alto. Vou lá para o próximo ponto alto, ponto alto. 1, 2 correntinhas. E eu venho aqui já para o início do meu desenho. Entro aqui,
ponto sobre ponto. 1, 2 e 3. Agora, vamos para o desenho. No desenho, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Venho em cima do primeiro ponto baixo, um ponto baixo. Do segundo, um ponto baixo. Do terceiro, um ponto baixo. Uma, 2, 3, 4, 5. E vou fazer aqui ponto sobre ponto. 1, 2 e 3. Deste jeito agora. Agora eu começo o processo daqui, que é 1, 2 correntinhas, volto aqui para o ponto, um ponto alto, vou para o próximo ponto alto, um ponto alto também, e 1, 2 correntinhas, e assim por diante, conforme a gente já fez aqui. Então, é desta forma agora que eu vou trabalhar por toda esta carreira. Cheguei no final da carreira, vou fazer aqui na terceira correntinha um ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntinhas, e aqui eu já começo ponto sobre ponto. Então, eu ainda mantenho os 3 pontos altos da carreira anterior. Agora, 1, 2, 3 correntinhas, venho no meio dos pontos, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, venho em cima dos pontos altos e faço ponto sobre ponto. 1, 2 e 3. Estamos aqui entre os desenhos, um desenho, outro desenho. 1, 2, 3. Venho entre os pontos, um ponto baixo. 1, 2, 3. E aqui eu faço novamente o ponto sobre ponto. 1, 2 e 3. Agora, no desenho, 1, 2 correntinhas, 1, 2 laçadas na agulha, venho em cima do ponto baixo e faço um ponto alto duplo. 1 laçada, 2 laçadas, 3 laçadas. 1, 2 correntinhas, 1, 2 laçadas na agulha, venho em cima do ponto baixo e faço um ponto alto duplo. 1, 2, 1, 2, entro no próximo ponto baixo e ponto alto duplo. 1, 2 correntinhas. Desse jeito. E agora eu volto a fazer aqui os 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Ficando desta forma. E aqui já começa aquele processo entre um desenho e outro, que é este processo que eu fiz aqui. Vamos lá, então. Cheguei no final da carreira.
Venho na terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas e aqui mesmo, no mesmo ponto, eu vou fazer mais um ponto, então aqui eu fico com um aumento, 2 pontos no mesmo ponto de base. Venho para o próximo ponto, ele fica apertadinho aqui, ponto sobre ponto. Próximo ponto, ponto sobre ponto. Então, aqui na lateral do desenho, eu faço agora um aumento, na lateral aqui do desenho. Vou aqui agora trabalhar entre um desenho e outro. Nós vamos trabalhar aquele mesmo sistema que a gente já trabalhou. 1, 2 correntinhas, entro no ponto de trás, um ponto alto. Entro no ponto da frente, ponto alto da frente, um ponto alto. 1, 2 correntinhas. Venho nos 3 pontos centrais e faço ponto sobre ponto. 1, 2 e 3. 1, 2 correntinhas. Venho no ponto de trás, um ponto alto. Vou para o próximo ponto alto, um ponto alto. E 1, 2 correntinhas. Entre um desenho e outro. Agora eu vou trabalhar aqui os pontos altos da lateral do desenho. Então, aqui, vou fazer ponto sobre ponto. 1, 2 e 3. Então, o que vai diferenciar nesta carreira é que no ponto que fica beirando aqui o desenho, eu faço um aumento. Então, aqui, eu vou fazer um aumento. Desta forma. E agora, eu vou trabalhar em cima do desenho, fazendo ponto sobre ponto. Então, eu tenho 2 correntinhas aqui, entro na primeira correntinha, faço um ponto alto. Entro na segunda correntinha, um ponto alto. Venho em cima do ponto alto duplo, um ponto alto. Então, eu vou trabalhar aqui até aqui o final, fazendo dessa forma. Faço 2 pontos altos, ponto sobre ponto, 2 pontos altos, ponto sobre ponto, até chegar aqui no final do desenho. Fiz ponto sobre ponto, até aqui o final do desenho. Então, aqui, quando eu vou entrar no desenho, eu faço um aumento. Quando eu for sair do desenho, eu também vou fazer um aumento. 1, 2. E depois, ponto sobre ponto. Agora, para atravessar aqui de um desenho para o outro, eu faço o processo que eu fiz aqui. Então, é desta forma que nós vamos trabalhar por toda esta carreira. Cheguei no final da carreira, venho aqui na terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Agora eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto. 1, 2 correntinhas de separação. Pulo 1, 2 pontos, no terceiro eu faço um ponto alto. 1, 2 correntinhas de separação. Venho entre os pontos altos e faço um ponto alto. Agora eu vou formar quadradinhos aqui nesta carreira. 1, 2 correntinhas, venho em cima do primeiro ponto alto e vou fazer 1,
duas, três correntinhas de separação e prendo no último ponto alto. Por toda esta carreira, eu vou fazer de separação 2 pontos altos. Somente em cima da carreira que eu tenho aqui de pontos altos entre um desenho e outro, somente nesta posição que eu farei 3 correntinhas. O resto, tudo 2. Uma, 2 correntinhas, venho em cima, entre os pontos altos, um ponto alto. Uma, 2 correntinhas de separação. Venho em cima do primeiro ponto alto, um ponto alto. Uma, 2 correntinhas de separação. Pulo 2 pontos, no próximo, um ponto alto. Uma, 2 correntinhas de separação. Pulo 1, 2 pontos, no próximo, um ponto alto. Uma, 2 correntinhas de separação. Pulo 2 pontos, um ponto alto. Uma, 2 correntinhas de separação. Pulo 1, 2 pontos, no próximo, um ponto alto. E eu vou fazendo assim até aqui o final. Aqui no final, nos encontraremos novamente. Vem fazendo ponto alto com 2 correntinhas de separação, pulando 2 pontos de base. Cheguei aqui no final, mesmo processo que eu fiz no início da carreira. 2 correntinhas, venho no meio dos pontos altos, um ponto alto. Uma, 2 correntinhas de separação. Agora eu cheguei novamente naquela posição que eu havia dito, entre os 2 desenhos. Aqui eu vou fazer um pouquinho diferente, nós temos que prestar bastante atenção quando chegarmos aqui nesta posição. Faço um ponto alto no primeiro ponto, uma, 2, 3 correntinhas aqui, somente aqui, e faço outro ponto alto no último ponto, certo? Então, é desta forma que nós vamos trabalhar agora por toda esta carreira. Vamos lá, então. Cheguei no final da carreira, venho aqui na terceira correntinha, entro aqui e fecho com um ponto baixíssimo. Faço uma, 2, 3 correntinhas. Agora, eu vou fazer uma carreira toda de ponto sobre ponto. Então, eu entro na primeira correntinha, faço um ponto alto. Entro na segunda correntinha, faço um ponto alto. Então, eu fiz um ponto alto em cima de cada correntinha. Venho em cima do ponto alto, faço um ponto alto. E assim eu vou fazendo por toda a minha carreira, ela será toda de ponto alto. Lembrando que aqui no meio eu tenho 3 correntinhas, então eu farei aqui 3 pontos altos. E assim por toda a carreira, ponto sobre ponto. Cheguei no final da carreira de pontos altos, fechei com um ponto baixíssimo. Venho para o próximo ponto e faço um ponto baixo. Uma, 2 correntinhas. Um ponto baixo mais 2 correntinhas equivale aí à altura de um ponto alto. Agora, no mesmo ponto, eu vou fazer mais 2 pontos altos. Então, eu tenho aqui no mesmo ponto, na mesma laçadinha de base, 3 pontos altos. Uma, 2 correntinhas de separação. Venho ainda no mesmo ponto e faço mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3.
formando este leque aqui de 6 pontos no mesmo ponto de base. Agora, 1, 2, 3, 4 correntinhas de separação, e eu vou pular 1, 2, 3, 4, 5 pontos. No ponto seguinte, eu faço 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Desta forma. Agora, eu volto o processo. 1, 2, 3, 4, pulo 1, 2, 3, 4, 5, no sexto ponto, eu inicio o processo do leque. 1, 2, 3, todos no mesmo ponto de base, 1, 2 correntinhas de separação e mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Então, é desta forma que eu vou trabalhar por toda esta carreira. Agora eu fiz aqui a mesma coisa que eu fiz aqui, então agora eu faço as correntinhas e os pontos baixos, repetindo o processo por toda a carreira. Ponto alto, correntinha, ponto baixo, correntinha, ponto alto, correntinha, ponto baixo, e assim até o final da carreira. Vamos lá então repetir o processo. Finalizei a carreira. E aqui no final sobra 1, 2, 3, 4, 5, porque a gente começou no ponto seguinte. Então, eu venho aqui na segunda correntinha e eu fecho aqui com um ponto baixíssimo, finalizando esta carreira. Agora, eu vou fazer aqui os 3 pontos, ponto sobre ponto. 1, 2, 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, e mais os 2 pontos, ponto sobre ponto. 1, 2. Ponto sobre ponto. Agora, eu vou fazer uma correntinha de separação, um ponto alto aqui dentro do vãozinho que se formou do lequinho, 1, 2 correntinhas de separação, outro ponto alto aqui dentro do lequinho, uma correntinha de separação e os 3 pontos, ponto sobre ponto. 1, 2 e 3. Então, agora nesta carreira, eu vou trabalhar o lequinho desta forma. Entre um lequinho e outro, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas de separação. E agora eu venho em cima dos 6 pontos baixos e vou fazer 6 pontos baixos, ponto sobre ponto. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, agora fica desta forma. Agora, eu vou para o próximo lequinho. Então, a mesma coisa. 1, 2, 3 correntinhas. E em cima do lequinho, eu vou fazer exatamente igual o que eu fiz aqui. Começo aqui fazendo os pontos sobre ponto e faço exatamente igual como eu fiz neste. Então, é desta forma que nós vamos começar agora, vamos fazer, né, toda esta carreira. Cheguei no final da carreira. Venho aqui na terceira correntinha,
entro aqui e fecho com um ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto. E eu faço aqui novamente o ponto sobre ponto. Tenho 3 pontos, vou fazer novamente aqui 3 pontos. Ponto sobre ponto. Uma correntinha, venho aqui em cima do ponto alto, faço um ponto alto. Agora aqui dentro, uma, duas correntinhas de separação. Venho aqui dentro, faço um ponto alto, uma, duas correntinhas de separação. Novamente aqui dentro do espaçamento do lequinho, outro ponto alto. Desse jeito. Uma, duas correntinhas, faço ponto sobre ponto. Uma correntinha. E agora eu começo aqui o ponto sobre ponto. 3 pontos na carreira de baixo, faço 3 pontos agora. 2 e 3. Então, eu tenho o leque aqui. Então, é desta forma que nós vamos trabalhar o leque nesta carreira. Para atravessar de um leque para o outro, faço uma, duas, três correntinhas. Vou pular o primeiro ponto baixo, vou para o segundo. E agora eu vou fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Uma, duas, três correntinhas e reinicio o processo que eu fiz no início da carreira no lequinho, no próximo lequinho. Então, é desta forma agora que nós vamos trabalhar por toda esta carreira. Cheguei no final da carreira, venho na terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Vou fazer uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto, e eu vou fazer novamente aqui os 3 pontos, ponto sobre ponto. Uma correntinha de separação. Venho em cima do ponto alto, um ponto alto. Uma, duas correntinhas de separação. Vou em cima do próximo ponto alto, um ponto alto. Uma, duas correntinhas de separação. Entro agora no espaçamento do lequinho, no espaçamento central, faço um ponto alto, uma, duas correntinhas de separação, no mesmo local, mais um ponto alto. Então, eu tô aqui no meio do trabalho. Uma, duas correntinhas de separação. Venho em cima do ponto alto, um ponto alto. Uma, duas correntinhas de separação. Vou em cima do próximo ponto alto, um ponto alto. Desse jeito. Uma correntinha de separação. E eu volto aqui fazer os 3 pontos altos, ponto sobre ponto. 1, 2 e 3. Agora, para atravessar de um leque para o próximo leque, eu vou fazer uma,
duas correntinhas, pulo o primeiro ponto baixo, no próximo ponto baixo eu faço um ponto, no próximo um ponto. Então, agora eu fico com somente 2 pontos baixos aqui no meio. Duas correntinhas de separação e reinicio o processo que eu fiz no leque, começando com os 3 pontos altos, ponto sobre ponto. Desta forma que nós vamos trabalhar por toda esta carreira. Cheguei no final da carreira, venho na terceira correntinha, fecho com um ponto baixíssimo. E eu vou iniciar aqui esta última carreira deste desenho de barrado, fazendo o mesmo processo. 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto e os 3 pontos, ponto sobre ponto. E também basicamente o mesmo processo que a gente já vem fazendo nas carreiras anteriores. Uma correntinha, vou em cima do ponto alto. Agora, duas correntinhas em cima do ponto alto. Duas correntinhas em cima do ponto alto. Duas correntinhas, entro aqui no espaçamento central. Duas correntinhas, outro ponto dentro do espaçamento central. Duas correntinhas em cima do ponto alto. Duas correntinhas em cima do ponto alto. Duas correntinhas em cima do ponto alto. Agora, uma correntinha. E eu vou fazer os 3 pontos altos, ponto sobre ponto. 2 e 3. Então, o desenho do meu leque nesta carreira será feito desta forma. Agora, para eu ir para o próximo desenho, eu já vou direto. Eu pulo todo este pedaço de correntinhas e pontos baixos e já reinicio o processo no ponto alto. Então, agora, eu faço exatamente o que eu fiz no leque anterior. No entanto, eu vou ficar com um leque junto do outro, desta forma. Então, é assim que nós vamos trabalhar por toda esta carreira. Aqui não tem espaçamento nenhum, já vou direto de um ponto alto, pulo toda esta parte, já faço outro ponto alto. Cheguei no final da carreira, venho aqui na terceira correntinha, entro aqui, faço um ponto baixíssimo e uma correntinha para finalizar. Vou cortar aqui o meu fio e vou arrematar todos os fios que ficaram aí pela peça. Usei 1 quilo de barbante e foi isso que sobrou.